Sangue, terra, dor, mar, desterro e esperança. Esses são os ingredientes essenciais utilizados por Itamar Vieira Júnior para escrever o livro que eu irei recomendar hoje, Dora Maar ou A Odisseia. Olá pessoal, eu sou Pablo Souza e esse é o canal Ler e Poder, onde eu compartilho contigo as minhas leituras e reflexões. Hoje eu trago a minha resenha de Dora Maar ou A Odisseia, que é uma obra escrita por Itamar Vieira Júnior, que é um dos autores brasileiros em franca ascensão no universo literário. Entre outros livros, Itamar Vieira Júnior já escreveu, por exemplo, Torturado, que é um livro de fenomenal sucesso, vencedor inclusive dos prêmios Leia, Oceano e Jabuti. E antes da gente começar, eu já vou pedir logo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, curte e compartilhe esse vídeo, assim você me incentiva a trazer cada vez mais livros para a gente ler e refletir em conjunto. Bom, nessa obra Itamar vai reunir 12 contos que vão expor as esperanças e as dores de personagens desterrados em narrativas que, em sua grande maioria, são narradas em vozes femininas. As histórias aqui são as dos vencidos, aqueles cujo poder sempre foi tradicionalmente negado e que nunca encontram espaço para narrar as suas jornadas e vivências vistas pelos vencedores como desimportantes. Bom, ao longo desses contos, parece que os personagens vão sempre brotar do chão para expor as suas narrativas, né? É como se esses personagens fossem árvores que rasgassem a terra, a pedra, o asfalto, em localidades que muitas vezes são rurais, mas também são urbanas, mas são geralmente indefinidas. Fica a critério do leitor meio que perceber onde é que aquelas personagens estão localizadas. Exceto quando o Itamar faz questão de situar os locais como Brasil, Salvador, Dakar, você irá supor, pela descrição das cenas imaginadas, que elas se passam em algum local desse nosso Brasil profundo. Mas isso é possível porque a narrativa oferece uma descrição em elementos que são tão comuns ao nosso imaginário brasileiro que elas não precisam de uma nomenclatura, de uma definição muito clara para que você perceba esse local desse nosso imaginário que seria o Brasil profundo. Eu não vou revisar aqui por conta, até porque eu acho que seria chato, né? Mas eu vou fazer a menção de alguns que eu entendo que meio que fazem um fio condutor e que dão uma primeira abordagem, vamos dizer assim, para quem se interessa por ler o Dora Maar ou A Odisseia. O primeiro conto que eu vou fazer menção, e que é simplesmente aquele que abre o livro, é A Floresta do Adeus. Ele vai iniciar essa saga dos desterrados, que são uma família apartada pela guerra. O interessante é que dessa guerra não se mostram as batalhas, mas se mostram os resultados sobre uma família que, fragmentada, recorre a coisas simples, como, por exemplo, partilhar a comida, como uma forma de permanecer unida como resultado da peleja. Um pouco mais adiante, nós vamos ter um outro conto que se chama Alma, que narra a trajetória de uma escrava fugida. E, minha gente, esse conto é simplesmente um dos mais dolorosos do livro todo, certo? A gente consegue construir com imagens muito claras o que foi o efeito da escravidão sobre as pessoas que a viveram na situação de submetidos, certo? É a escravidão que fez desse país com violência, com desumanidade, com destrato. Itamar vai conseguir transmitir aí nessa história com uma força que é assim, de cortar mesmo a alma, sabe? Eu diria para mim, inclusive, que esse conto ele não é nem a alma, ele é o coração desse livro, porque parece que é de lá que é bombeado o sangue, que permeia todas as páginas, da primeira até a última, da capa à outra. É sério mesmo, vocês leiam e me digam. Aí um pouquinho mais adiante nós vamos ter um outro conto que se chama A Oração do Carrasco, que é escrito em parágrafos bem longos e é construído assim, lembrando um pouco uma litania, e que para mim foi o melhor conto do livro. Aí caminhando um pouquinho mais para o final, nós vamos ter o conto Dora Maar ou A Odisseia, que é aquele que dá nome a esse livro. Nesse conto nós vamos ter a narrativa do que são os dias de uma empregada doméstica, suas trajetórias, sua vivência, a cidade que lhe é permitido ter acesso. Aqui muita gente, talvez até mesmo eu entre elas, com mania de comparar o que não precisa ou que não deveria ser comparado, vai tentar fazer um paralelo entre esse trabalho do Dora Maar ou A Odisseia com escritos de Clarice Lispector, que é algo simplesmente desnecessário de que se faça comparação. Até porque aqui a fala que a gente vai ter diante de nós não é a da mulher burguesa, de classe média, ou a mulher branca, abastada, sudestina.
Não, aqui nós vamos ter a voz de uma mulher que é uma empregada doméstica, que você vê claramente que é negra, ela é nordestina, suburbana, ela é uma pessoa subalterna e tratada por outros, uma grande parte mesmo de seu universo, como um objeto de menos valia do que um cão. Enfim, como eu falei, a comparação aí com o trabalho da Clarice até pode ser feita, mas eu acho realmente desnecessário e eu acho que não se compara. Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está lendo Dora Maar Odisseia, o livro, não o conto, é a urgência por liberdade que todos os personagens vão ter. E esse anseio pela liberdade ele se torna ainda mais urgente pela situação ferrenha de desumanidade em que elas se encontram, que são em geral situações de muita dor, de muito desconforto e de um medo da morte que se coloque como um peso ou uma paga a ser feita para que a liberdade seja obtida. Paralelos à parte com a devida licença, eu até faria aqui talvez um gancho com o Capitães da Areia de Jorge Amado, que eu já fiz a resenha aqui no canal e que eu vou até deixar o link aqui no card para quem quiser acessar. Eu diria que dá sim para fazer um pequeno paralelo entre o trabalho de Itamar e do Jorge Amado, pelo menos nesse sentido, de comparar o Dora Maar Odisseia com um pouquinho do Capitães da Areia. Bom, uma coisa para a qual Itamar Vieira Júnior conseguiu despertar minha atenção enquanto eu li esse livro é como ainda nós temos presente diante de nós um grande passado escravocrata na construção desse Brasil. O livro ele exalta essa nossa herança afro-brasileira, a ancestralidade indígena, a vida sofrida no campo ou mesmo na periferia de grandes cidades. Enfim, um Brasil que se reconhece que vai se construir nas dores de um povo que foi sempre obrigado a carregar uma minoria em suas costas para construir um país tão grande como esse. Ou seja, as histórias aqui elas são narradas, elas são construídas com sangue, terra, mar, dor, desterro e esperança como sendo uma coisa simplesmente épica. Mas a coisa épica aqui é a épica dos excluídos, não daqueles que venceram. É a trajetória épica dos que vivem na periferia do mundo, nas entranhas rurais, nas entranhas das periferias, nos desterros do litoral, que só serve como ambiente para turismo, daquele que vai lá só para explorar. Certo? Um Brasil imenso que oferece aos seus vencidos pouco mais do que pó e alguma esperança para que eles não pereçam no desespero que é viver em um ambiente de tantas dores. Mas me diz aí, você já leu Dora Maar Odisseia? Ficou interessado em ler? Deixa para mim aqui nos comentários o que você achou sobre esse vídeo. E leia porque esse é mais uma daquelas obras que a gente tem sim que ter na biblioteca. E se você chegou até aqui comigo, não se esqueça, se inscreva no canal, comenta, curte e compartilha esse vídeo e assim você me incentiva a trazer cada vez mais leituras para cá. Então é isso, a gente se vê na próxima semana. Até logo!